fantástico, mas eu não gosto de jogar futebol, irmão. Eu não gosto de jogar, não adianta. As pessoas não conseguem entender isso, que 90% dos seres humanos queriam, homens de sexo masculino, queriam ser jogador de futebol. Mas tem um... Boa noite, pontualmente 18 horas, hora de Brasília. Tá começando o nosso Boletim da Bola aqui na Rádio Futebol. Você não pode perder. E vai começar o programa de esportes da Rádio Futebol. Vem aí o Boletim da Bola. Pois é, Boletim da Bola a partir de agora na Rádio Futebol e na rede FPI. A primeira rede de rádio só com rádios na internet. Passamos de 2.000 web rádios que retransmitem a gente, não só nas jornadas esportivas, como também nesse Boletim da Bola das 18 às 19, de segunda a sexta. Daqui a pouco o assunto vai ser o Corinthians, Vasco da Gama, Internacional, Palmeiras e Flamengo, além da opinião dos comentaristas do app da Rádio Futebol e dos ouvintes que vão participar também. Mas antes, vamos abrir a rede FPI. Vem aí uma das vozes mais bonitas do rádio e da TV, Nilson Ribeiro. Atenção, emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu, Boletim da Bola, você sabe o nome da Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Pois é, Boletim da Bola começando, edição de mais um dia. Hoje, terça, 27 de agosto de 2024. Boletim da Bola. Bem, a gente começa com o Corinthians. Conselheiros pedem impeachment de Augusto Melo. Será que agora vai? O Chico Garcia está na ponta da linha com detalhes desse assunto, né? Que é muito chato e desagradável para o torcedor do Corinthians. Vamos ouvir o Chico, diga lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, a situação não está fácil no Corinthians. Conselheiros entraram com um pedido solicitando o impeachment do presidente Augusto Melo. E agora parece que a coisa é séria. Qual a chance disso acontecer? Quais os processos até isso realmente culminar com a saída do atual presidente? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Olha pessoal, o assunto é sério, complexo, tomei todo o cuidado de analisar todas as informações e passar aqui para que vocês estejam cientes do que está acontecendo. Na noite desta segunda-feira, final da tarde, 90 conselheiros do Conselho Deliberativo do Corinthians entraram com um requerimento solicitando a abertura do processo de impeachment para o presidente Augusto Melo. O Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho, recebeu esse requerimento. O que ele faz a partir de agora? Esse requerimento ele vem assinado através dessas 90 assinaturas, desses 90 conselheiros, por um grupo que se denomina Movimento de Reconstrução SCCP. Um movimento, segundo um dos encabeçadores do movimento, o ex-presidente Mário Gobi, como apartidário. Segundo Mário Gobi, que presidiu o Corinthians aí entre 2012 e 2015, vocês conhecem bem, que inclusive, preciso passar essa informação, apoiou o André Negão na última eleição, ou seja, opositor a Augusto Melo.
Mário Gobi entende como um movimento apartidário que visa o bem do Corinthians. Palavras de Mário Gobi. Que várias lideranças políticas de diferentes grupos políticos se uniram nesse momento para impedir que essa gestão continue, exatamente por vários argumentos que eu já vou colocar para vocês. Isso é o que coloca no requerimento de 19 páginas a solicitação da abertura do processo de impeachment para o presidente Augusto Melo. Esse protocolo, esse requerimento, né, ele chega até as mãos do presidente do Conselho, que a partir de agora encaminha para duas comissões, a Comissão de Justiça e a Comissão de Ética. São comissões dentro do Conselho que estão, digamos assim, fiscalizando a gestão Augusto Melo e que já, não de agora, estão analisando e observando e investigando e apurando o que está acontecendo com o presidente e vários diretores e ex-diretores. Dirigentes que, inclusive, já saíram, já deixaram o cargo, como ex-diretor de marketing, como ex-diretor financeiro, como atual vice-presidente. Tudo isso está sendo analisado, são 7 pessoas no total, estão sendo apurados aí com várias situações, várias denúncias dos últimos dias. A Comissão de Ética, segundo o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, ela vai emitir um parecer diante do que vai receber se deve haver a abertura do processo de impeachment ou não. A Comissão de Justiça também, mas segundo o Romeu Tuma Júnior, a Comissão de Ética ela é processante, ela tem um poder maior, digamos assim. Só que quem delibera é o Conselho Deliberativo, né? Com o perdão da redundância. O que o Romeu Tuma Júnior faz? Depois das comissões analisarem tudo isso, esse requerimento, essas solicitações, eles vão sugerir, recomendar. Aqui tem motivo suficiente, estou dando um exemplo, para o impeachment do presidente. E aí o Conselho coloca em votação. Ele abre uma sessão plenária para a votação dos conselheiros. E aí, depois disso, depois da aprovação, digamos assim, se todos os conselheiros, ou maioria, melhor dizendo, entender que o presidente deve ser impeachado, no caso do presidente, os outros dirigentes, eles podem até ser destituídos do cargo. No caso do presidente especificamente, ele precisa da aprovação do sócio. Acontece uma Assembleia Geral com a votação do sócio para referendar ou não esse impeachment. Os sócios ainda podem salvar Augusto Melo, ou não. Mas depois da Comissão de Ética aprovar e entender que ele deve sofrer o impeachment, o Conselho Deliberativo, numa sessão plenária, permite a votação dos conselheiros. Os conselheiros aprovando o impeachment, vai a uma Assembleia Geral para que os sócios votantes entendam e referendam se o Augusto Melo deve ser impeachado ou não. Esse é o processo a partir de agora. E ele não deve demorar. Porque, a partir de agora, a Comissão de Ética ela tem 5 dias. Na verdade, o Romeu Tuma tem 5 dias para enviar à Comissão de Ética esse requerimento. Depois disso, é questão de dias também para que eles aprovem ou não, né, a recomendação de impeachment para o Conselho. O Conselho recebendo isso, 5 a 10 dias, eles devem fazer a sessão plenária e depois mais 5 a 10 dias a Assembleia Geral. Então, é tudo muito rápido. A gente está terminando o mês de agosto, eu acredito que em cerca de um mês aí a gente deve ter tudo resolvido. E o Romeu Tuma Júnior, inclusive, deu entrevista para a Gazeta Esportiva e disse que não quer demorar. Porque, assim, ou vai para o bem ou vai para o mal, né? Não adianta ficar enrolando com isso, não é de agora essa situação. Eu trouxe até um vídeo aqui no canal recente sobre essa tentativa da Comissão de Ética, inclusive investigando, né, esses nomes, esses dirigentes, incluindo o presidente Augusto Melo. Então, já havia um movimento nos bastidores, havia uma possibilidade dessa solicitação do impeachment já há umas 2 semanas, ela aconteceu agora. Então, isso não vem de hoje, isso já tem um processo lá dentro. Como a situação está muito... Está muito fervendo nos bastidores, né, políticos do clube, o presidente do Conselho entende que isso não é bom, evidentemente, né, que ou você define para que o Augusto tenha tranquilidade na gestão, ou então
que ele realmente seja destituído do cargo. E para ele ser destituído do cargo, tem todo esse rito processual para acontecer nos próximos dias. Deixa eu colocar para vocês aqui os argumentos, né, desse requerimento, como, por exemplo, eles se baseiam em argumentos, artigos, né, do Estatuto do Clube e também na nova Lei Geral do Esporte, que dispõe sobre crimes de lavagem ou ocultação de bens. Obviamente, os requerentes, eles estão entendendo que há, no mínimo, situações estranhas, obscuras, que precisam de maiores esclarecimentos por parte da gestão, especialmente do presidente. O artigo 106 do Estatuto diz que são motivos para requerer a destituição do presidente e ou dos vices ter ele acarretado, por ação ou omissão, prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians. Isso é um artigo. O outro, ter ele infringido, por ação ou omissão, expressa norma estatutária. Essas 19 páginas, elas detalham os acontecimentos recentes, envolvendo especialmente a entrevista do Rubens Gomes, o Rubão, à TV Gazeta, quando ele começou aquela desconfiança do intermediário envolvendo a patrocinadora master antiga, né, a Vaidbet, que gerou, inclusive, uma denúncia e uma investigação da polícia. O Rubão, depois do depoimento que ele deu para a polícia, chegou a dizer que tinha um crime organizado se instaurando dentro do clube. Denúncia do Rubão, ex-diretor de futebol, parceiro de Augusto Melo. Depois teve uma denúncia de uma empresa laranja, né, que foi denunciada pela matéria do Juca Kfouri. Depoimento do Alex Cassundé, a polícia, refutando ter feito essa intermediação, né, dizendo que não fez, mas ele era um parceiro de campanha do Augusto Melo. Debandada de dirigentes, são vários itens que eles estão colocando nesse requerimento. Debandada de dirigentes, perda do patrocínio, prejuízo moral do clube. Depoimento de Armando Mendonça, que era um dos vices, a polícia apontando omissão dos gestores. E depois ainda, até isso tem, a agressão do Augusto Melo, a suposta agressão a um torcedor do Cruzeiro em Minas Gerais, no jogo contra o Cruzeiro, com prejuízo à imagem da instituição. São várias situações que eles colocam como argumentos para que Augusto Melo seja destituído do cargo de presidente. Tudo isso vai ser analisado pela Comissão de Ética. Se for recomendado o impeachment, o Conselho Deliberativo vai votar e, se houver aprovação, os sócios vão referendar ou não a saída, a destituição do cargo do presidente Augusto Melo. Que loucura, gente. Que loucura. Como diria um amigo meu, está acontecendo. Eu não sei se ele vai ser empichado ou não, mas está acontecendo. Não queria dar opinião aqui nesse vídeo, porque realmente é muito sensível e muito delicada essa situação. É um bastidor político assim, muito forte, que obviamente tem interesse político. Obviamente tem interesse político. A gente vem de uma gestão do Corinthians com muitos problemas. Aliás, várias gestões com muitos problemas, e não vimos isso. E não vimos isso acontecer. É fato que a nova gestão, a gestão Augusto Melo, tem tido muitos problemas desde o começo, problemas de toda a ordem, né? De toda a ordem, nas declarações, de contratações, de problemas com dívidas, de atrasos, de atrapalhadas, da perda do Lucas Veríssimo, do Matias Rojas, que rendeu 40 milhões de reais na justiça, com a saída de jogadores, com a saída de dirigentes, com esse problema da Vaidbet, que até agora não foi bem explicado. Então, assim, tem muitos problemas realmente. E a gente sabe que no Corinthians, né, até pelo movimento político que existia antes, se a atual gestão ela tivesse algum deslize, ela iria pagar por isso. Só que ela não teve um, né? Ela teve vários. E aí está sofrendo as consequências disso. Vamos aguardar. Eu vou esperar aqui para ver o que vai acontecer, mas o que eu quero dizer para vocês é que isso não ajuda em nada o clube, não ajuda em nada. É claro que quem errou tem que pagar. Se houve corrupção comprovada, evidentemente que esse cara não pode permanecer no clube, e aí eu falo do presidente, do faxineiro, do roupeiro, de qualquer pessoa.
Se for comprovado algum tipo de ilicitude, não tem conversa. Agora, a gente precisa saber realmente o que vai acontecer até o final de todo esse processo. O fato é que isso não ajuda. E é mais um ingrediente de um Corinthians que precisa fazer uma campanha, a partir de agora no Brasileiro, acima da média para escapar do rebaixamento. Está com problemas técnicos, né, de dentro do campo. Está com várias dívidas e problemas financeiros para serem resolvidos. E ainda mais mais problemas políticos para administrar. Vocês acham que isso não interfere? Vocês acham que a diretoria está preocupada ou consegue resolver os problemas de campo tendo que cuidar desse tipo de problema no bastidor? Esse é o grande problema. Comenta aqui o que vocês acharam disso tudo. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima ou a qualquer momento. Tchau. Tchau, Chico. Obrigado aí. Aliás, enquanto você falava, Chico, recebi várias mensagens aqui. Esse fato, se acontecer, o impeachment, diz o Douglas aqui da Lapa, será a última pá de terra sobre o caixão. Salve o Corinthians, está dizendo o Douglas. O Torres, 16 anos no poder. O Corinthians deve 2 bilhões. Agora os caras querem trabalhar para o bem do Corinthians. O Jordiano, que o sobrenome é Jordan, né? Jordan corintiano, ele mora no Sapopemba. Ele está dizendo aqui, Chico, e ouvinte da Rádio Futebol, renovação e transparência não acontece do dia para a noite. Bando de hipócritas que não querem largar o osso, não estão defendendo o Augusto, mas é muita sacanagem. O Gustavo, não estou aqui para defender o presidente, mas onde estavam esses 90 conselheiros na era do Ilho? O Gustavo da Lapa. O Jorge de São Bernardo, a máfia é gigante no Corinthians. Qualquer um se opor e ganhar dele sofre perseguição até o último mandato. O Leonel, Corinthians deve ter outras preocupações no momento. Aliás, eu queria falar justamente sobre esse assunto, porque o termo impeachment, né, no contexto assim do futebol, geralmente se refere a um processo de destituição de um presidente ou de um dirigente de clube, e não de jogadores, né, gente? Se você está se referindo aí ao Corinthians, especialmente, houve uma discussão sobre esse impeachment, envolvendo o presidente do Ilho, inclusive, na época, por conta de uma situação financeira do clube e dos resultados ruins em campo. Eu penso da seguinte forma, que esse pedido de impeachment surgiu devido, claro, uma insatisfação da parte do Conselho e de torcedores nessa gestão financeira do clube, que enfrenta dificuldades com altos e baixos, claro, altos níveis inclusive de endividamento e uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro deste ano. Até porque, no momento o processo não avançou na destituição real, né? E o Duílio continuou como presidente do Corinthians na época. Essa situação de impeachment em clubes de futebol pode gerar crises institucionais, desestabilizando, claro, o time e afetando o desempenho esportivo, mas também são vistas como um mecanismo de controle e responsabilidade sobre uma gestão de dirigentes. Se você, claro, estiver se referindo a um caso específico ou remanescente, né, avisa a gente para a gente saber com informações atualizadas aí. E eu tenho certeza que o Chico vai trazer isso para a gente aqui no nosso Boletim da Bola do app da Rádio Futebol, o aplicativo mais interativo do Brasil. O app, claro, trabalha sempre em nome da Betano. Betano é Campeonato Brasileiro. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Muito bem, vamos ao sul do Brasil saber um pouquinho do Internacional. O Nando está na ponta da linha, diga lá, Nando. Fala pessoal, saudações, abraço a todos aqui no canal, sejam muito bem-vindos ao canal do Nando. Os assuntos que a gente vai tratar a partir de agora aqui no canal. O Lanús, do Brian Aguirre, que é o lateral que o Inter quer. Pois é, estava tudo acertado. A discussão no momento era a forma de pagamento, o Inter ia adquirir 50% e depois mais um percentual que chegaria a 75%. Pois o Lanús agora quer mais dinheiro, pediu mais. Isso irritou o Brian Aguirre, que diz que até a situação ser definida, ele não irá mais treinar. Ele quer a liberação porque ele considera a grande chance da carreira dele jogar no Internacional. A dificuldade do lateral direito, a não renovação do Ricardo Matias, que preocupa, uma proposta de um clube europeu também para o Ricardo Matias.
Barcelos mais afastado agora do vestiário, com as novas funções dos novos gestores que chegaram por lá. Eu vou mostrar um bastidor aqui para vocês do recado que o Roger deu aos seus jogadores. Antes, deixa eu dizer que esse canal aqui tem o apoio do Grupo Reurbane, líder em regularização fundiária no Brasil. Grupo Reurbane é o parceiro aqui do canal. Fica aí, eu já te conto tudo isso. Então, pessoal, a questão que envolve o Bryan Aguirre, o Inter segue sem lateral direito. Eu já falei para vocês que não é que o Bruno Gomes tenha ido muito bem, mas o fato de ele não estar comprometendo, está dando fôlego, né? E a diretoria acaba não contratando. Parece que é o jogador que o Inter quer mesmo. Só que chegou agora num impasse, tá? Antes era a forma de pagamento, como é que ela aconteceria. Esse era o impasse. O Inter compraria 50%, os valores estavam definidos. Pois a notícia que chega de hoje é que o time argentino voltou a pedir mais dinheiro ao Inter para liberar o Bryan Aguirre. E o que acontece é que a decisão dos representantes do Bryan Aguirre, junto com ele, seu staff, como a gente chama, é que ele não irá comparecer aos treinos até que o clube decida sobre a sua liberação. Ele entende que é a grande oportunidade da carreira dele. Tem 24 anos, né, um clube médio para pequeno, que é o Lanús, chegou a uma final de Libertadores, lembram desse jogo com o Grêmio, mas é um clube pequeno, né, e ele quer muito jogar no Internacional. Ele tem para ele que é uma grande oportunidade na carreira. Ele é amigo, inclusive, do Bernabé, né, e quer vir para cá, tem falado com o Bernabé. Agora vamos ver como é que vai ficar, né, porque não é só o Inter, agora o Lanús conseguiu irritar até o seu próprio jogador, que disse que agora não vai mais treinar até que aconteça a liberação, porque estava tudo certo. Aí daqui a pouco o Lanús resolve pedir mais, isso irritou o jogador. Né? E ele disse, não, parei um pouquinho, estava tudo certo. Os caras fizeram 3 propostas, na terceira aceitaram, agora não. Em cima da hora, aos 45 de segundo tempo, vão mudar a regra. Então esse é o impasse de momento. Tá? No último jogo ele já não jogou, ele vem sendo preservado, não ficou nem no banco, e agora ele disse que não vai nem treinar até que a questão seja resolvida. Gente, tem um assunto que está preocupando muito, que é a questão do Ricardo Matias. Ricardo Matias tem contrato só até o final de julho do ano que vem. Consequentemente, ele pode, já no início da próxima temporada, assinar pré-contrato com qualquer clube. Já se falou que o Bahia, do Grupo City, e também o Botafogo, do John Textor, teriam dado uma olhada, né, e sondado a possibilidade de ter esse jogador. E a notícia que chega hoje, né, é que o PSV da Holanda, clubes onde foram Romário, depois Ronaldo, né, onde centroavantes brasileiros têm, os nossos 2 maiores centroavantes têm uma grande história no PSV. A informação é de que o PSV, tá, já estaria fazendo contato aí para contratar esse jogador. O Ricardo Matias vem sendo relacionado, coisa que não acontecia antes, né, mas alguma barbeiragem aconteceu aí no meio do caminho, cara. Porque não é possível um jogador da qualidade dele, com o valor de mercado que a gente está vendo que ele tem, o Inter deixar para ter assim, ó, 1 ano só agora de contrato, sabendo que tem um pré-contrato que ele pode assinar e ele já tem 18. Quer dizer, é uma coisa, alguma coisa deu errado aí, tá? Alguma coisa aconteceu. Então, olha, é muito provável até que o Inter talvez aceite uma proposta do PSV. Por que é provável que aceite? Porque o Inter corre sério risco de perder o jogador de graça. Ele pode, o ano que vem, sair de graça, né? Dono do seu próprio passe. Ele tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros, tá? Mas claro, 50 milhões de euros, mas assim, ó, os caras estão entendendo que, bom, 50 milhões de euros, mas ele daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então eu não sei como é que o Inter vai sair dessa saia justa, mas foi mal conduzido isso pelo departamento de futebol. Não poderiam ter deixado chegar nessa situação. Vamos ver, vamos aguardar, vamos ver como é que vai ficar essa questão aí. Bom, gente, essa questão aí que envolve, que eu troquei para vocês aí, a questão do presidente Alessandro Barcelos se afastar um pouco do vestiário, não é que ele
É que antes ele estava presente até porque não tinha ninguém, porque ele mandava. Tava lá o Magrão, tava lá o mas ele que mandava, né? O D'Alessandro não, é um cara de personalidade, é espaçoso, né? Ele chega, ele vai tomando conta, né? Chegou o André também, o André Macuso, que está fazendo o trabalho agora ali, né, de verdadeira execução do trabalho de um departamento profissional. O Bisol está mais envolvido, o novo vice de futebol, e com isso o Alessandro sai um pouco do futebol, né, perde um pouco do protagonismo, que é muito bom para o clube e para ele se preservar também. Tá certo? Então eu acho que nesse momento o melhor é isso. Deixa os caras do futebol lá, tá? Vai lá de vez em quando, dá aquele apoio, depois de uma vitória, mas deixa os caras trabalharem. Né? É fundamental que isso aconteça. Amanhã é o jogo do Inter, tá? Amanhã tem o jogo do Inter, 7h30, né? O jogo do Inter. E eu imagino que o Rocher não pode jogar, né? Mas fora isso, vai todo mundo pro jogo. Não acredito que o Roger mude o time, acho que ele não começa com o Alan Patrick, tá? Não começa com o Alan Patrick. Eu tava até vendo aqui, né? Deve jogar o Antony mesmo, né? Porque o Fabrício vinha voltando de lesão, tava num chamado retreinamento, né? No chapéu maravilhoso, vinha num retreinamento, então deve jogar, o que tudo indica, o Antony é que deve ser escalado para esse jogo. No mais, eu acho que não muda, o Rogel é titular. Olha, há muito tempo eu não vi o Inter ganhar tanta bola aérea. Bola aérea ofensiva, coisa que não acontecia. Ele fazia muitos gols do Estudiantes. O Inter tem que usar essa arma. Então, para mim, ele é titular. Eu gosto muito dele, zagueiro. Tu vê que ele já tá com mais ritmo de jogo, né? É um perfil diferente do Vitão, mas eu gosto mais. Tá? Eu acho que ele vai de Rogel, Mercado e Bernabé, Thiago Maia e Fernando, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Wesley e o Rafael Borré. E o Valência e o Alan Patrick vão entrando. O Valência para recuperar a confiança, recuperar o seu futebol. E o Alan Patrick, eu acho que até por uma questão de lesão. Tá? Se o Alan Patrick começar, eu não tiraria, tá? Mas eu acho que o Roger tira o Gabriel Carvalho. Se o Alan Patrick começar. Mas eu tô louco para ver os dois jogando juntos. Tô louco para ver esses dois em ação juntos, né? Porque são dois jogadores de uma qualidade assim que dá gosto. Agora, tem que ser o Tabata pela direita e o Gabriel pelo meio. E o Wesley na esquerda. Primeiro tempo houve aquela inversão, Gabriel sumiu, o time jogou, tal, mas não foi como no segundo que melhorou. Porque o Inter não melhora no segundo tempo a partir das trocas. O Inter já começa muito melhor do que o Cruzeiro todo segundo tempo. E aí tinha o Tabata pela direita, por onde ele dá assistência para o gol do Borré, e o Gabriel Carvalho por dentro. Tá? Depois foi o Alan Patrick, mas o Tabata na direita e o Gabriel por dentro, assim que os dois jogaram. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que disse o Roger após a vitória e a importância, quando a gente fala muito nos 11 titulares, né? Ele fala também um pouco sobre a importância do elenco, a importância de todo mundo. A gente não constrói time vitorioso com 11, a gente constrói com 30. Com 30. Tá? Parabéns, rapaziada. Né? As vestiários de quem ganha não é igual de quem perde. Está ali a frase. O tamanho da nossa fome é que vai determinar a nossa conquista. Né? Jogamos um jogo do caralho. Do caralho. Neutralizamos os caras. Soubemos sofrer quando tinha que sofrer. Não tomamos gol. E vencemos mais um jogo. Tá? Parabéns. Parabéns. Parabéns e obrigado àqueles que nos ajudaram. Certo, rapaziada? Tá aí, né? Foi o recado do Roger, que são todos os bastidores aqui que o Inter mandou. É bem bacana, né? Essa disponibilização aí que faz o Internacional desse material. Né? E o que disse o Roger, né? A importância de ter elenco, né? Quando o Inter começou a contratar, fica, tá, mas onde é que vai jogar fulano? Onde é que vai jogar ciclano? Como é que vai jogar os dois juntos? Não importa, gente. Bom time tem que ter elenco. Tem que ter olhar para o banco e poder mudar o jogo no banco. Bom time tem que ter isso. E isso acho que o Internacional pensou quando construiu, as coisas deram errado, a gente sabe, foram tantas coisas, mas agora é pensar para frente, né, e tentar reorganizar. Para o jogo de amanhã, então é isso, gente. Eu acho que não tem tantas alterações, né, em relação ao último jogo, até porque o jogo foi bom, né? Não teria por que ter
ter tanta coisa. Deixa eu ver aqui a hora de entrar em campo aqui o ambiente. Ô, Gary. É o tamanho da vontade que a gente tem de brigar com um para com o outro que vai determinar o tamanho da nossa conquista. Então briga um pelo outro. É o Inter, gente. Galera ainda. Bora, vamos, rapaziada, vamos ligar, vamos ganhar o duelo. Primeira e segunda bola tem que ser nossa, hein? É Thiago. Gabriel Mercado, ele é capitão. É isso, gente. É isso, tá? Vamos ver aqui que estão falando bolinho aqui. É hora de passear aí adentro. Muita fome, muito coragem. E nossa casa, caralho, os 3 pontos são para nós. Gabriel Mercado. Recado do Gabriel Mercado. Buenas, era isso, pessoal. Obrigado pela companhia até agora. Esse canal tem o apoio do Grupo Reurbani, né? Já expliquei para vocês o trabalho do Grupo Reurbani. É um trabalho importantíssimo porque é uma área de enorme carência no nosso país, que é a regularização fundiária. São muitas famílias que moram, né, nas suas residências, suas casas próprias, seus imóveis, apartamentos, casas em condomínio, loteamento, e não tem a documentação completa. Não tem a matrícula no seu nome. Muitas vezes o que falta é a regularização fundiária. Quem faz isso? O Grupo Reurbani. Do início ao fim. Eles fazem todo o trabalho técnico, né, para possibilitar que você tenha todo o material necessário, e aí eles encaminham tudo, tá, para os órgãos autorizados, enfim, os órgãos responsáveis para que você tenha a matrícula no seu nome, o registro de imóveis, tá certo? Registro do teu imóvel. É isso. Tá bom, galera? Vou deixar vocês com essas imagens finais aí. Me despeço. E a gente se vê aqui no canal. Valeu? Grande abraço e a próxima. Valeu, Nando Gross falando do sul do Brasil, falando do Internacional, aqui no nosso Boletim da Bola, edição dessa terça-feira. Bem, a gente falou do Corinthians, os assuntos iniciais aqui na abertura do programa, agora tá vindo o comentário dele. Vem aí o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do capitão Hidalgo. Sabe, Jarbas, nós que somos desportistas, estamos nessa lida de futebol desde moleque, a gente lamenta, assim, eu confesso para você, agora bem pouco estava ouvindo os companheiros que têm conhecimento do clube, porque é importante ouvirmos, e aqui está aberto, né, o microfone da Rádio Futebol para todo o Brasil, mostrando não uma situação para se polemizar. Essa não é o nosso trato, o nosso trabalho, e sim buscarmos coisas boas, positivas, mesmo que haja nesse instante uma instabilidade enorme no futebol brasileiro, de todos os cantos, a ponto de alguns clubes terem necessidade de enfrentar problemas liberados por uma situação complicada e entregando clubes nas mãos de investidores, não investidores empresários, que na época falavam-se empresários, eram os donos de grandes empresas que entravam como sentimento. SAF, Sociedade Anônima de Futebol. E o Corinthians, a meu ver, não nasceu para ter SAF. O Corinthians não pode ter pessoas, figuras, que tenha uma situação totalmente diferente e que não seja alguém agregado ao clube, porque a torcida é enorme. A torcida, ela faz o clube viver, palpitar. A torcida é o coração de um clube, ainda mais o Corinthians. Eu já não estou nem falando do problema que o Corinthians demonstra para todos. Quem é que não está preocupado com o Corinthians? Vamos falar a verdade. É mesmo o torcedor de Palmeiras, São Paulo, qualquer time. São clubes tradicionais e que emergiram numa situação
de intranquilidade trazidas por focos, entendendo-se comandantes de algum grupo para chegar a uma situação como o atual presidente, para comandar um clube desse tamanho. Aliás, nem sei se ele sabe o que o Corinthians tem um tamanho enorme, e ele representa muito ao futebol brasileiro. As pessoas que estão mais ligadas, claro, devem estar tontas, porque alguns admitiram que a mudança no Corinthians seria necessário, mas o que causa espécie e surpresa é que nomes que nada surgiram, nada fizeram, surgiram no mercado da bola, principalmente do Corinthians, chegam a uma condição de presidente do clube, sem nenhuma demonstração de lealdade com aqueles companheiros que ajudaram esse presidente. Ele largou mão de muitos que entraram no clube, tentando se adonar e demonstrando que caráter, acima de tudo, não é o caminho que ele vem tendo junto ao conselho, aos seus companheiros que ele abandonou, e a demonstração de fragilidade perante o mercado. Eu lamento profundamente, torço que o Corinthians, no campo, ainda possa sobreviver. Acho, eu comentei ontem, que tem condições, mesmo que o time tenha as suas dificuldades, limitações, não é mudando o técnico absolutamente para tirar o Corinthians, pelo menos, desse panorama negativo e que só traduz numa infelicidade a todos, a seus torcedores, e o que dizer da intranquilidade dos jogadores que estão hoje convivendo dentro do clube. É lamentável, não é, Jarbas? Um abraço. Outro para você, muito triste, Dalco, mas vamos ver nas próximas horas o que tudo isso vai acontecer. Bom, são 18h36, hora de Brasília. Eu estava vendo aqui as matérias que estão falando do Endrick, né? O que é um jovem jogar na Europa, né? Eu estava vendo aqui, eu fiquei até imaginando, Hidalgo, e você que acompanha a gente, jogar fora do Brasil na Europa hoje, claro que é um desenvolvimento técnico e tático para um garoto como ele, né? Visibilidade, exposição, crescimento financeiro para ele e para a família, experiência cultural, né? São desafios de adaptação cultural, pressão, expectativa, falta de tempo do jogo, né? Porque ele mal treinou, já começa a jogar e acabou fazendo gols, né? Não é? Saudade, solidão. Embora essa ida do Endrick para a Europa possa ser aí um grande passo na carreira de um jovem como ele, eu acho que é essencial, viu, Hidalgo e amigos da Rádio Futebol, que ele receba um suporte adequado para lidar com esses desafios. O sucesso desse menino e dos jovens que vão lá depende, claro, apenas de uma habilidade em campo, mas também de como eles lidam com os aspectos psicológicos e emocionais de uma transição. Essa combinação, portanto, de oportunidade, de desafio, faz com que a transição para o futebol da Europa seja uma faca de dois gumes, né? Oferecendo um potencial enorme, mas exigindo também uma grande resiliência e também suporte, né? Eu queria saber dos ouvintes que acompanham aqui a Rádio Futebol o que pensam disso, né? De repente, pode até falar aqui na transmissão do nosso Boletim da Bola o que pensa sobre esse assunto do Endrick jogar na Europa. Eu já tenho um ouvinte na linha. Aí, produção, tem? Como é que chama? Lineker Moraes. Ô, Lineker, o que é que você pensa desse assunto? Olha, Jarbas, em relação ao Endrick na Europa, eu acredito que ele dará muito certo, viu? É uma das maiores joias que nós temos hoje, né, do nosso futebol. Ele saiu do nosso futebol precocemente. Acredito que ele poderia ter ficado mais uns 1 ou 2 anos mais ou menos aí no Palmeiras, para ele poder chegar mais pronto na Europa. Mas a expectativa que todos têm em cima do futebol desse garoto é muito grande, e ele tem provado isso, tanto agora na Europa, né, com apenas poucos minutos no Real Madrid, e levando em consideração tudo que ele fez já no Palmeiras, né? Ele foi um dos principais jogadores da base, passando por todas as categorias. Ele se destacou em todas, inclusive jogando em categorias superiores a dele, né? Então, obviamente que ele é diferenciado em todos os aspectos. Força física, explosão, né? Habilidade. Eu vejo muita semelhança no Ronaldo Fenômeno, né? Com as suas características. Então, eu tenho certeza que ele vai brilhar sim na Europa.
vai levar um tempo, né? Mas eu tenho certeza que a carreira dele será brilhante na Europa e vai dar certo sim. Inclusive, ele estará em campo, né, dia 22 com a nossa seleção. É verdade. Lineker, obrigado, cara. Lineker falando, portanto, aí, dando a sua opinião como ouvinte e comentarista das nossas transmissões aqui. Bem, agora vamos às 18h39 para o Rio de Janeiro. Falar um pouquinho do Vasco da Gama. Boletim médico preocupa, e eu vou saber aqui do nosso querido Mineirinho Vascaíno, para falar um pouquinho desse time que mora no coração dele. Vamos lá, diga aí, Mineirinho, dá um salve aí, cara. Que delícia foi acordar hoje, hein, família vascaína? Salve, salve, você ligado aqui no canal do Mineiro. Hoje, terça-feira, dia 27 de agosto de 2024, o Vascão venceu e a gente traz os seguintes destaques. Vasco bate o Atlético e é o 8º colocado do Brasileirão. Verratti crava mais um e se aproxima da artilharia do campeonato. E o boletim médico, como estão os jogadores lesionados no departamento médico. O Vasco ganhou, a meta subiu. 2.000 likes nesse vídeo, a galera sempre chega junto, meu muito obrigado. E bora de informação. Vamos começar vendo como foi a transmissão do gol do Verratti na emoção da Rádio Expresso. Ganha o Maicon no peito. Isso. Arredondou pro Matheus Carvalho. Isso. Já acionou o Payet. Bora. Tem passando igual uma bala o Leandrinho. Recebeu. Invadiu a grande área. O cruzamento é bom. Pro Verratti de cabeça. Porra! Leandrinho! O Leandrinho entrou pra decidir. O Payet viu ele passando, tocou com carinho. O Leandrinho colocou na cabeça do pirata aqui. Cabeceou com perfeição. Ele é mortal. Ele é mortal e foi pra rede. Anula que eu quero ver, juizão. Anula que eu quero ver. Expresso informa. O Vascão tem 2 Verratti na rede. E o Atlético Paranaense, o VAR, a Globo, só tem um, João Mirante. É isso, cara. E detalhe para toda a jogada. O Maicon amaciando no peito. Deixou a bola limpa para o Cocão, ele fez um bom giro, o Cocão que não vinha bem no jogo. Abriu a bola muito bem para o Payet esperou a movimentação do Leandrinho, passou igual uma bala, novo no jogo, cruzou muito bem. E o Verratti, meu amigo, acertar essa cabeçada aí, cara, tu tem que conhecer muito de cabecear a bola, cara, porque não era uma bola fácil. Rádio Expresso. Inscreva-se no canal Expresso 1923 e não perca as nossas transmissões. Campeonato Brasileiro. Pois é, o jogo de ontem o Vasco venceu por 2-1 o Atlético Paranaense, gols de Emerson Rodrigues e Pablo Verratti. Com a vitória o Vasco chegou a 31 pontos em 23 jogos e alcançou a 8ª posição. O time está a 9 pontos de distância do Z4 e ainda com um jogo a menos. E a distância para pré-Libertadores, que seria o Bahia ali no 6º lugar, é de 8 pontos, porém o Vasco também tem um jogo a menos que o Bahia. Se o Vasco vence o jogo a menos contra o Cuiabá, vai a 34, fica a 5 pontos de distância da zona de classificação para pré-Libertadores. Com o gol marcado pelo Pablo Verratti, ela chegou ao 8º gol no Campeonato Brasileiro, 17º na temporada 2024 e agora alcançou o Lucero e está a 2 do Pedro, que é o atual artilheiro da competição. Lembrando que pelo Campeonato Brasileiro, o próximo jogo do Vasco é no domingo, 6h30, contra o Vitória no Barradão. Mas antes, tem o jogo pela Copa do Brasil, na quinta-feira, de novo contra o Atlético Paranaense, às 8 da noite. Estaremos lá no canal Expresso 1923 para transmitir o jogo ao vivaço.
Vamos aqui conferir o que falou o técnico Rafael Paiva, que explicou o que o time vem trabalhando, a questão de ter tomado empates nos minutos finais das últimas partidas. E ontem não sofreu esse empate. O que mudou? Boa noite. A gente tem conversado muito sobre esse assunto, né? Porque se a gente pegar lá de trás, foram mais de 2 jogos que a gente sofreu gols dos 40 minutos para o final, né? E a gente internamente, entre os jogadores, a gente está tentando buscar o que está acontecendo, que a gente tem tomado esses gols, né? Acho que passa pelo mérito do adversário em alguns momentos, acho que passa por a gente recuar demais naturalmente, mas isso a gente tem total clareza que está acontecendo e a gente conversou muito sobre isso. E hoje a postura a gente já viu completamente diferente. A postura deles de tentar jogar, de tentar manter, de ficar alto. Claro que a torcida influencia muito positivamente também, o fato de estar empurrando o tempo todo, né, e vibrando ali. E o caminho é esse. Como eu falo em vários outros momentos, assim, a gente precisa ter essa regularidade sempre. Então, próximos jogos, a gente precisa mostrar essa regularidade para a gente parar de perder pontos importantes, que vão fazer muita diferença lá na frente, né? Então hoje a gente está num G8 e poderíamos estar mais próximo ainda de uma Libertadores, cada vez mais longe de um Z4, e a gente está tentando buscar essa evolução aí. Pois é, o Rafael Paiva chegou ao seu 19º jogo, 19 jogos à frente do Vasco na temporada 2024, com 9 vitórias, 6 empates e só 4 derrotas. O ataque marcou 28 e a defesa sofreu 19 gols. Um aproveitamento impressionante de 57%. Aliás, um abraço para você que ficou colocando fora a Paiva. Eu falei que você estava desesperado. Tá aqui o trabalho do cara em números. O Vasco está nas quartas de final da Copa do Brasil, né? E encarou de frente o seu adversário e é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro. Cara, eu coloquei isso aqui porque a gente tem que analisar esse gol aqui do Pirata Verratti. Primeiro, né, a visão de jogo, a experiência do Payet em não se desesperar e esperar, né, o Leandrinho passar, né? Tá aqui, ó, o Payet espera até o último momento, o Leandrinho passa pela esquerda e recebe a bola com liberdade. Então a gente vai adiantar, o Leandrinho faz o cruzamento e reparem lá na área, ó, agora a bola vai sair do pé do Leandrinho, reparem lá na área que tem 2 jogadores do Vasco para marcar os 2 que vão provavelmente cabecear. O Thiago Heleno pega aquele primeiro ali que eu não tô reconhecendo quem é, e o último lá de cima é o Verratti. E quem vai marcar ele é o zagueiro, eu não sei se é o Esquivel ou o Kaique, me parece lá o Esquivel. Aí, ó, reparem o que o Verratti faz com o corpo e o movimento do braço, sem falta, coisa de espaço mesmo, de ganhar espaço, e ele impede que o zagueiro vai chegar na bola. Olha lá, ó, a bola chegando, ó, peraí, a bola chegando, ó, olha lá, ó, esse momento, ó o braço. Ó o braço só impedindo o zagueiro de vir disputar o espaço com ele, ó. É experiência demais, papai. E reparem que ele pula para trás, ó. O movimento de cabeçada dele é muito difícil. Não é aquele que você vem para atacar a bola. É um que você pula um pouquinho para trás e você perde muita força aqui, né, na cabeçada. Só que a perfeição tá aí, né, pai? Não pega tanta força assim, mas ela ainda quica no chão e morre no cantinho, sem a menor chance, ó. Reparem que ela vai muito no cantinho, né? Não tem como ali o goleiro do Atlético chegar. Só para mostrar essa belíssima construção de gol do Vasco e a experiência de Pablo Verratti na execução ali da cabeçada. Boletim médico que o Vasco disponibilizou ontem, Felipe Coutinho testou positivo para Covid-19 e está sob cuidados médicos. Lá ele está ali em trabalho domiciliar, tem toda aquela questão de protocolo que eu até já esqueci quantos dias que tem que esperar, acho que era 10, né, produção? Acho que eram 10 dias que tem que esperar, então ele não vai nem poder treinar com o elenco e atrasa todo o planejamento. Provavelmente Felipe Coutinho talvez só vai conseguir mostrar seu futebol ano que vem. É uma decepção maior, né, cara? Porque se o cara joga, mas não consegue jogar, você pelo menos fica... Você não cria falsa esperança, né? Você já viu
que o cara não dá. Agora o Coutinho não tá conseguindo nem entrar em campo, né? Ele jogou alguns jogos aí, nunca conseguiu fazer um jogo completo, né? Sempre atuando ali no máximo um tempo. Então, não tá conseguindo entrar em campo o nosso Felipe Coutinho, vai decepcionando o torcedor do Vasco. E o DVD apresentou a tal celulite facial, uma inflamação que você contrai no rosto, né? Causado por uma bactéria. E a gente deu uma olhada, né? O Dedé, zagueiro Dedé, aquele mesmo, Dedé o mito, também teve esse mesmo problema lá em 2011 e teve que ir para o hospital também, foi internado para fazer o tratamento, porque senão pode desencadear uma coisa muito séria, né? É uma coisa super tratável, super tranquila, mas se você não tratar, aí pode virar um caso muito sério. E creio eu que, né, o Felipe Coutinho com certeza e o David também deve estar de fora da primeira partida das quartas de final. Aproveitar que o Emerson Rodrigues fez um bom jogo e deve ser o seu provável substituto. No bolão do Mineiro, o Iago Fernandes segue líder absoluto, né? E por enquanto tá faturando a camisa oficial do Vasco de jogo. Lucivaldo Clemente é o segundo, tá faturando a camisa oficial do Vasco de torcedor. O Bruno Vasco levando R$100 no Pix e o Geraldo Lucena R$50 no Pix. Seriam hoje os 4 primeiros colocados, mas sempre lembrando, só acaba ao final da 38ª rodada. Você que quer se tornar membro do canal, disputar nossos bolões, tem bolão do Brasileiro e o bolão do Campeonato Carioca. Vire membro do canal em qualquer plano, o mais barato custa R$ 1,99 por mês. Tem plano também para você entrar no nosso grupo de Zap, faz assim... Clique aí embaixo no botão Seja Membro, tá? Clica sem compromisso e veja os planos e benefícios, qual cabe melhor para você. Pois é, meus amigos, vitória importante, vitória para dar confiança, para não levar uma pressão desnecessária para quinta-feira, para levar o torcedor mais empolgado para São Januário, enfim, uma vitória que significou muita coisa. E como o adversário é o mesmo na quinta-feira, os erros... A vitória não pode mascarar os erros que precisam ser aprendidos. O primeiro tempo foi todo dos caras, né? Léo Jardim fez defesas impressionantes, uma principalmente aquela do Canóbio. Então, esses erros, principalmente taticamente, que eu acho que foi o segredo ali que o Atlético foi melhor que o Vasco no primeiro tempo, precisa ser corrigido, tá? De qualquer forma, Rafael Paiva, assiste o jogo... Discute aí com a comissão técnica, chama as lideranças do elenco para ver o que pode ser feito para mudar e não deixar de novo o Atlético tomar conta de grande parte do jogo, como tomou conta ontem. No segundo tempo foi diferente, a torcida abraçou o time correspondeu, chegou a fazer 3 gols, né? Para valer 2. E a gente tem que ver na quinta-feira muito mais do segundo tempo, obviamente, do que do primeiro, tá? E outra... Respeitar o adversário, não é porque vencemos agora que vai ganhar de qualquer jeito. Vai ser difícil. Nós vamos decidir lá depois. E é o jogo de quinta-feira, que é o jogo chave para a gente conseguir essa classificação. Não podemos errar na quinta-feira. Temos que ser mais precisos. Se possível, eu fecho com a vitória. Mas se possível construir um placar de 2 gols de diferença, melhor ainda. Mas eu já fecho com a vitória, porque aí jogar pelo empate lá é sim uma boa vantagem. Bom, família, você perdeu a nossa live pós-jogo, tem as notas para as atuações dos jogadores, eu vou deixar o card passando aqui no cantinho da tela para você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Ale Vasco, tamo junto e até lá. Muito bem, aí o Mineirinho falando do Vasco da Gama aqui no nosso boletim da Bola. Bem, continuamos no Rio. O assunto agora é o Flamengo. Pois é, o Mengão. Excelente notícia no Flamengo. Proposta surpresa chega na mesa do Mengão. Leila Pereira desiste de contratar Gabigol para o Palmeiras. Fala, meus amigos e minhas amigas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão
carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, olha, você não paga absolutamente nada e ajuda demais a gente. Se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque vai ajudar muito, tá certo? Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Não esquece de deixar o like. Bom, começar o vídeo aqui falando da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acabou ontem na vitória do Vasco sobre o Atlético Paranaense, e a tabela ficou assim: Fortaleza é o líder com 48 pontos, em segundo lugar está o Botafogo com 47 pontos, em terceiro está o Palmeiras com 44 pontos, em quarto está o Flamengo com 44 pontos. Em quinto está o São Paulo com 41 pontos, em sexto está o Bahia com 39 pontos, em sétimo está o Cruzeiro com 37 pontos, em oitavo está o Vasco com 31 pontos, em nono está o Atlético Mineiro com 30 pontos, em décimo o Atlético Paranaense com 29 pontos. Em 11º, Internacional, 28 pontos, 12º, Juventude, 28 pontos, 13º, Grêmio, 27 pontos, 14º, Red Bull Bragantino, 27 pontos, 15º, Criciúma, 25 pontos, 16º e primeiro time fora da zona de rebaixamento, Fluminense, com 24 pontos, 17º, Vitória, com 22 pontos, 18º, Corinthians, com 22 pontos, 19º, Cuiabá, com 18 pontos e 20º e último colocado, Atlético Goianiense, que também tem 18 pontos. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro após o final da 24ª rodada. Bom, vamos começar o vídeo aqui já falando de uma excelente notícia, que é trazer o boletim médico do Flamengo. Isso porque o Pedro ontem foi a campo e treinou com bola. A expectativa é que o Pedro esteja à disposição no próximo domingo, no jogo contra o Corinthians. Sendo assim, o jogador que tinha volta prevista para o meio de setembro antecipa a sua volta. Vale lembrar que o Departamento Médico da Seleção Brasileira e o Departamento Médico do Flamengo estão em contato para saber a situação do Pedro. O Dr. Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção, está conversando constantemente com o Dr. Márcio Tanuri, que é o médico do Flamengo. Caso o Pedro não tenha condição, ele não se apresenta ao técnico Dorival Júnior no dia 2 de setembro, quando começa a data FIFA, e aí o Dorival deve convocar outro jogador para o lugar do Pedro. Caso tenha, ele vai para o jogo contra o Corinthians e se apresenta dia 2 em Curitiba ao técnico Dorival Júnior. Bom, mudando de assunto, saindo do Pedro e indo para o Gabigol, que também ontem foi a campo, porém não fez trabalho com bola, fez apenas um trabalho com os fisioterapeutas. Saindo do Gabigol, indo para o Arrascaeta, ontem fez um trabalho específico na academia. Bom, já que eu estou falando de Pedro, deixa eu falar logo da proposta surpresa que chegou na mesa do Mengão. Isso mesmo, o Nottingham Forest da Inglaterra fez uma proposta de 20 milhões de euros ao Flamengo pelo Pedro. Não estou dizendo que o Flamengo vai aceitar, também não estou dizendo que o Flamengo vai vender. Estou dizendo que a informação que o Vene trouxe ontem é que tem um papel timbrado do Nottingham fazendo uma proposta para o Flamengo de 20 milhões de euros pela contratação do Pedro. Acredito que o Flamengo não vai aceitar essa proposta, até porque o Flamengo não vendeu o Wesley por 20 milhões de euros. Eu acho que pediria bem mais aí na contratação do Pedro. Uma outra proposta que chegou na mesa do Flamengo é a proposta do Red Bull Bragantino, agora oferecendo 8 milhões e meio de euros por 70% do Matheus Gonçalves. A ideia do Massa Bruta é 7 milhões de euros à vista, de maneira fixa, né, do valor da compra, mais 1,5 milhão de euros em bônus, totalizando 8 milhões e meio de euros, 51 milhões de reais por 70% do Matheus Gonçalves. Daí eu queria saber de vocês que assistem aqui o nosso canal. Por 51 milhões de reais, você venderia o Matheus Gonçalves? Você acha que o Flamengo deve vender o Matheus Gonçalves? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário ele é muito importante
para nós. Antes de eu falar sobre o Depay, deixa eu falar sobre Gabigol, que, segundo informação de André Hernan no UOL, o Palmeiras desistiu da contratação do Gabigol. Após uma avaliação interna, o departamento de futebol, com a administração do Palmeiras, desistiu de continuar ali insistindo na ida do Gabigol após o término do contrato do jogador com o Flamengo no final do ano. A situação do Gabigol no Flamengo ela segue indefinida e pode tomar um rumo muito dramático. Isso porque, se o Flamengo contratar o equatoriano Gonzalo Plata, o Flamengo já contratou Michael, e caso o Flamengo avance na contratação do Depay, tipo assim, o Gabigol ele vai ficar muito sem espaço, porque, teoricamente, o Depay chegando, ele chega para ser o reserva do Pedro. E aí tem Pedro, Depay, Gabigol e Carlinhos. A gente vai ter 4 centroavantes. Assim, vai ficar bem complicado para o Gabigol essa reta final. Isso porque o Flamengo ofereceu ao Gabigol um contrato de 1 ano, o jogador não aceitou o contrato, aí teve essa negociação com o Palmeiras. Algumas pessoas chegaram até a dizer que o Gabigol ele assinou um pré-contrato com o Palmeiras, porém essa informação não foi confirmada por ninguém, nem do lado do Palmeiras, nem do lado do Flamengo e nem do lado do jogador. E agora o Flamengo está aí nessa situação com o Depay. Flazoeiro, qual é a real situação do Depay? Ele vem para o Flamengo? Então, vou explicar para vocês agora isso. O Depay ele foi oferecido ao Flamengo, só que o salário pedido pelo jogador, 2,5 milhões, afastou, né, qualquer possibilidade do Flamengo aceitar que ele viesse para cá. Só que o Flamengo, eles vieram com a proposta, né, os empresários vieram com a proposta, oferecendo e colocando a proposta. O Flamengo deu a negativa ali, falou que não dava, aquele valor ali era muito alto e tal, aquela coisa toda de negociação mesmo. E aí, o que acontece é o seguinte: ontem o Diário AS colocou o Depay como um possível reforço do Flamengo. O que pode ter acontecido é o seguinte: o Depay, os empresários do Depay ter chegado para a diretoria do Flamengo e falado assim: vem cá, quanto é que vocês pagam? Quanto é que vocês podem me pagar? E aí o Flamengo ter falado e ele ter aceitado ou não a proposta do Flamengo. Falar do que é fato. Fato é que ontem eu conversei com o Marcos Braz e ele me disse que o Flamengo pode trazer mais um jogador, tirando os 3 que já estavam negociando. Alex. Muito bem, aí detalhes do Flamengo aqui no nosso finalzinho do Boletim da Bola, edição dessa terça-feira. Eu vou para um rápido intervalo, volto já com a programação Futebol Vivo 24 horas e as emissoras que integram a rede FPI vão para a programação normal. Na sequência aí dos podcasts tem hoje uma entrevista com o Falcão. Você que gosta ou sempre gostou do futebol do Falcão, tem já um bate-papo com a carona com o Gamba, tá bom? Combinado? Futebol ao vivo, em nome da Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Boletim da Bola. Quando joguei lá no Internacional era outra história.